nosso boa tarde a todas e todos. Eu declaro aberta a reunião ordinária de audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, convocada para debater a execução do programa Luz para Todos. Aqui está nos estados de Minas, Santa Catarina, Mato Grosso, Pará, Rondônia, mas a gente acaba discutindo a situação do Brasil, né? Esta audiência pública foi proposta por este deputado, que sou do PT de Minas Gerais, Bernardo Santana de Vasconcelos, do PR Minas Gerais, Carlos Magno, PP Rondônia, também o Anselmo, Celso Maldaner, PMDB Santa Catarina, Moreira Mendes, PSD, Roraima, Rondônia, Nilson Leitão, do PSDB, do Mato Grosso. Confirmaram presença os seguintes convidados. E aí eu já peço também para tomar assento à mesa, ou como são muitos convidados, foi reservada aqui à frente, Aurélio Pavão, diretor do Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia da Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Obrigado. Aurélio. Um beijo, Rogério. Henrique Tavares Mafra, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços Comerciais da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Obrigado também pela presença. Luiz Augusto da Costa, gerente de expansão de redes da Distribuição Regional da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Já está aqui também, eu posto. Sidney Luiz Correia, chefe do Departamento de Projetos e Construção das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc. José Ari Vec, assistente da Presidência das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc. Isso aqui. Álvaro Antônio Bressan, assistente da Presidência das Centrais Elétricas do Pará, CELPA. José dos Reis, diretor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, FETAENG. Zé dos Reis, estava aqui, está aqui. Errado. Vanderli Paulo dos Santos, diretor da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais. É o que perdeu o voo, né? E perde também uma grande oportunidade da gente discutir um importante programa, sobretudo para as comunidades quilombolas, onde nós temos dados de que são um dos que estão mais prejudicados. Alexandre Conceição, representante da Direção Nacional dos Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Aí os assentamentos da reforma agrária tão esperada. Reginaldo do Nascimento, ex-agente do programa Luz para Todos, e que estará dividindo o tempo com Francisco Carlos Teixeira, se pudesse também já vir à frente. Aqui, pode ficar aqui no lugar do Vanderli, que perdeu o voo, representando as comunidades quilombolas. Vai dividir o tempo, viu? Alexandre. Acho que não preciso de repetir isso aqui, né? Está todos. Algum convidado que não foi chamado? Ao Rogério Correia, deputado estadual, que tinha, acho que, confirmado e também não chegou até o momento. Então, agradeço a todos os convidados e, na minha compreensão,
acho que externa o respeito para essa casa, o respeito com o parlamento, que procura, que não, embora não tenha a competência de executar, mas de estar dialogando com a sociedade, com o poder público, mesmo com as empresas, no sentido de prestar o serviço à sociedade. Então, quero agradecer aqui aos senhores por estarem aqui nessa disposição de contribuir nesse processo, né? E parece-me que tem uma justificativa da Casa Civil e que, conforme os encaminhamentos aqui, nós vamos estar chamando a Casa Civil para também nos ajudar, porque acho que é um ministério também estratégico para a gente avançar no programa. Então, houve um ofício e que entendemos de que era tolerável essa ausência. Houve essa compreensão. Tolerável. O que nós não podíamos ter aqui, a ausência era da ANEEL, do próprio Ministério de Minas e Energia, entendíamos que eram indispensáveis aqui. E, nesse sentido, quero agradecer também à SRI, que nos ajudou muito também nesse processo para a gente realizar essa audiência pública, e vamos continuar contando com a SRI, porque, na verdade, o principal objetivo é garantir a energia lá na roça. Esse que é, sobretudo, né, para quem está aí, não existe como desenvolvimento rural sem energia elétrica. Embora isso não justifica que a gente tem que produzir energia de qualquer forma. Não justifica. Então, a energia é indispensável, ela é fundamental, porém, hoje, tem vários deputados presentes aqui também, e que já registraram, que vão estar participando, acho que externaram, assinaram o requerimento aí conosco, a Mirlando, de seu Domingos Sávio, Jungiabe, o Luiz, o Marcelo Castro, Nelson Neuza, Vitor Penido, Jesus Rodrigues, Assis do Couto, Paulo César, Marinha Halpe, Padre Tom, Anselmo, eu já falei? Anselmo de Jesus. A gente vai registrando aí a presença. Olha, eu não sei se precisa da gente destacar algum ponto do requerimento, antes de passar aqui para os convidados, mas a expectativa é essa. Olha, há uma constatação da gente ter ainda milhões de brasileiros sem energia elétrica. Milhões. E entendemos de que não são residências novas. São comunidades tradicionais, são agricultores que estão lá na roça há séculos. Então, não se trata de residências novas. Essa é uma outra questão que acho que tem que ser também discutida. Nós temos documentos aqui, por exemplo, só de Minas Gerais, que provam que tem em torno de 80 mil famílias, mas todas as informações nos levam a chegar a uma conclusão de ter em torno de 100 mil famílias só em Minas Gerais. Tem nome, tem endereço, tem fotos, eu tenho fotos das casas, e onde tem, inclusive, justificativas de que não tem como, que aquela casa não existe, tem foto, existe, a família existe, está lá. Então, há um grande problema na execução, mas há uma expectativa nossa também, acho que dos deputados, entender com clareza as competências. E o que é o programa Luz para Todos? Acabou? Se não acabou, quais são as metas? Como é que está? É para quem o Luz para Todos hoje? E a universalização, qual a diferença da universalização do Luz para Todos? Na universalização, a prioridade é para quem? Quais são as metas também da universalização? Essas metas, seja para os estados ou as concessionárias. Então, nós queremos compreender melhor a situação que está. Sabemos que muito foi feito. E agradecemos a todos que colaboraram, todos os parceiros, o governo federal, o governo do estado, as concessionárias, todos, que fizeram muito até então. Mas, a esta altura da história,
num país igual ao Brasil, que se torna, de certa forma, uma referência mundial, é inconcebível termos milhões de pessoas lá na roça sem energia. E eu estou dizendo, eu tive acesso à energia, tinha 15 anos. 15 anos eu já estava terminando, chegando na 8ª série. E era, alguns já viram isso, mas era... E a gente estudava de manhã, ia levar a merenda, porque eu chegava meio-dia e meia, 1 hora, já era levar a merenda para a roça, e ficava a tarde inteira até o anoitecer com meu pai. Até hoje meu pai é um agricultor familiar, onde estão meus irmãos, minha sobrinha, ainda trabalham na roça. Então, à noite que a gente tinha tempo de estudar. Era à noite. E eu estudar com lamparina de querosene. Lamparina de querosene. Então, inúmeras vezes que o cansaço roubava a nossa consciência e cochilava na lamparina. Não foi uma, nem 2 vezes. Aí tinha que cortar o cabelo aqui, aparar o tupete, porque estava todo sapecado, além das ventas pretas, né, da fumaça. Então, e talvez isso que eu não enxergo quase nada hoje. Mas esta é uma realidade hoje. Entendeu? Esquece que é o grande desafio que está colocado aqui para nós, então, nessa audiência. Vocês desculpem por essa consideração aqui, mas às vezes é também para estar socializando um pouco a nossa expectativa, acho que embora todos tiveram acesso também ao teor do requerimento, que ampliou com essa situação dos outros estados, e aí a gente discute isso, então, em nível de Brasil. Desculpa, e a gente passa a ouvir, então, os nossos convidados, mas destacando que os parlamentares, os expositores terão um prazo. Na verdade, aqui o regimento é que fala de até 20 minutos. Eu queria socializar com vocês se 10 minutos é o suficiente. Um que teria mais dados técnicos, alguma coisa aqui, a gente teria um pouco de tolerância. E se essa tolerância pudesse ser concedida, se assim vocês me permitem, mais para a ANEEL e para o Ministério de Minas e Energia, mas que a gente tentasse, fizesse esse esforço de trabalhar no máximo 10 minutos e depois também para os deputados. Então, está bem assim? Podemos entender. Os parlamentares inscritos, então está aberta a inscrição também para os parlamentares, para interpelar os expositores, poderão fazer estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo os interpelados igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Então, já nesse sentido, eu passo a palavra ao senhor Aurélio Pavão, diretor do Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia, da Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Então, por esse prazo aí de 10 minutos, mas para não queremos que fique prejudicada todos os esclarecimentos e a gente tem essa tolerância. Ok. Rapidinho aqui, antes de voltar aqui então à mesa, enquanto também autor do requerimento, embora tenha feito algumas considerações, mas depois das falas, acho que a gente retoma aqui alguns pontos. Primeiro, acho que essa sensação que a Sandra colocou, o programa acabou, tipo isso. Essa sensação assim, acabou. E, então, como é que está de fato dentro, parece que tem um quarto, pelo menos em relação a Minas Gerais, tem um quarto convênio, um quarto que está ainda em execução, tanto do programa Luz para Todos, quanto para a universalização, se eu entendi. Não tem. Dentro da universalização, tem prazos, aquela família que requer lá junto ao escritório da CEMIG. Qual é o prazo a partir do requerimento para energia, para se instalar, então, a energia? E é esse grande problema, porque tinha uma distinção em relação aos assentamentos, aos territórios e às quilombolas. Havia antes, não sei se portaria ou se que dava uma prioridade. Então, em que pé que de fato está isso hoje na legislação? Já caducou?
fica a critério exclusivo da concessionária. E eu creio que, enquanto deputados, nós temos que avançar. Acho que essa é uma primeira audiência. Porque a gente fica assustado em relação ao Pará, por exemplo, a Rondônia também. Acho que existem dados que não estão batendo. O IBGE, a gente nós fizemos dentro de um consórcio público, numa região de Minas, e fizemos um convênio com a universidade e foi feito um recadastramento de todas as comunidades rurais. Então, o município aí com a média de 30 mil habitantes está dando uma diferença de 200 domicílios que não estavam inscritos. Os dados em relação ao IBGE. Município de 100 mil habitantes chega aí a 600. Então, infelizmente, os dados do IBGE não retratam a realidade. Não estou falando de novos moradores. Estou falando aqui de residências antigas. Isso a gente tem como provar. Foi um convênio lá com a Universidade Federal de Viçosa, e digo que municípios de Ouro Branco, Congonhas, Lafayette, Jeceaba, São Brás, Suaçuí, todos deram uma grande diferença. Então, é só trazendo essa informação, enquanto Ministério de Minas e Energia, ANEEL, Eletrobras, como tem que buscar um outro critério para o cadastramento. A referência não pode ser exclusivamente o IBGE, acho que tem que ser um instrumento para ajudar. Infelizmente, não pode. Preocupado, parece-me que os dados ali de toda a região sudeste chegam em torno, não sei, de 56 mil ou 58 mil. Em torno disso. Do sudeste. Só Minas Gerais, nós estamos garantindo que ultrapassa de 80 mil residências rurais. Estamos garantindo isso. 80 mil famílias rurais sem energia, envolvendo os quilombolas. Se a gente pega os dados, enquanto percentual, quilombolas e assentamentos, aí o percentual ele é sempre maior, né? E justamente as famílias mais distantes, que é uma característica também do Pará. Então, se já estão isolados em relação a estradas, a serviços importantes de saúde, educação, e agora também ficar excluídos do serviço tão importante, que é a da energia, então é um problema. Que acho que a gente tem que continuar. Se vamos envolver a Casa Civil, vocês nos orientar a quem envolver também no núcleo do governo, para nos ajudar. A Fazenda, a Casa Civil, junto para discutir uma outra possibilidade aí. Então, esse é um grande problema. Quem ainda não tem sequer a luz. Grande problema. A segunda questão, que também foi colocada aqui, embora o programa previa até 50 kVA, era isso, quilowatts, mas o que foi colocado sempre colocava um teto de 5, não é isso? A maioria. Aí quando liga o motor lá para a picadeira do capim, porque ainda bem que a agricultura, o pessoal, não é só a agroindústria relatada aqui pelo Alexandre, não. É uma questão hoje de alimentação do gado, da suinocultura, de fazer a ração. Então, qualquer aí tem que desligar lá, ou não pode ligar chuveiro. Então, é uma administração terrível de energia ali, nos horários. Difícil. Quando tem que ceder a energia para aquele filho que casou, que mora ali a 500 metros, mas que já está numa outra, é uma outra família, aí então vira um drama. Nem luz tem, porque vira um tomate. Aquela lâmpada é um tomatinho vermelho que está lá e não atende. Então, é um problema. É um problema. E essas considerações
nós não estamos aqui colocando em xeque o que foi feito, gente. O que foi feito foi uma coisa fabulosa, né? A execução do programa, de levar energia. Não é fácil cuidar de um idoso lá na roça sem ter lá um chuveiro quente, de não ter uma geladeira. Então, hoje, a energia ela é essencial. E isso atendeu milhões de brasileiros. Então, nós não estamos desconsiderando em nada em relação ao que foi feito. Um grande ganho, acho que a sensibilidade do presidente Lula, mesmo da presidenta Dilma, possibilitando esse grande avanço. Mas aqui nós estamos para reconhecer, só concluindo, ao reconhecer o grande avanço, nós temos que reconhecer que temos ainda o que fazer. E uma questão muito séria, que acho que tem que ser resolvida numa urgência, são os painéis fotovoltaicos. Que às vezes ali à margem do São Francisco. Eu era deputado estadual quando nós fizemos audiência pública para buscar resolver essa questão. Lá fizemos audiências na Assembleia. Alguns enchentes levou, só não existe equipamento. Ou foram roubados porque não atendia. Então, a ficar lá e as pessoas continuando a receber a conta de energia. E parece-me que a ANEEL tem conhecimento disso. O próprio presidente da ANEEL parece-me que teve no norte de Minas. O próprio presidente da ANEEL teve no norte de Minas, tem referência. Então, nós temos que dar um passo a mais para resolver essa situação de injustiça, na verdade. Que é o nome da pessoa que que a pessoa está desmoralizada, tem um dano moral aí. Entendeu? Então, é uma situação séria que a gente traz aqui e queremos, é importante ter um desdobramento. Então, acho que são os problemas mais sérios. Ou seja, esse desencontro do número, ele é real. Nós temos que chegar ao entendimento. Exemplificando Minas, mas Rondônia não é diferente. A gente estava conversando com os deputados. Então, no Sul, que parece-me que tem uma situação mais tranquila, né, de universalização. Mas nós temos o Norte, o desafio, acho que ele é maior ainda. Infelizmente não temos aqui do Amazonas, ou Roraima, do Acre, mas imagina se o Pará está assim, a Amazônia não vai ser diferente, o estado do Amazonas. E mesmo o Roraima e o Acre. Então fica este apelo nosso aqui, como enquanto deputados, a gente contribuir nesse processo de reabrir essa discussão com o governo para a gente avançar e que nível de parceria que pode ser possível em relação... Aí fica essa linha de financiamento, o que pode ser financiamento ou subvenção, porque as pessoas estão punidas por causa de uma meta que não foi cumprida. Entendeu? Eu acho que esse que é o grande problema, porque não são famílias novas. Não são. São famílias que estão lá há 50 anos, há 100 anos, que estão lá. Então, há uma injustiça aí. Como, de certa forma, modificar, de certa forma, interromper o programa Luz para Todos. Se tem famílias que não são famílias constituídas recentes e que estão punidas porque talvez a concessionária não cumpriu em tempo. Por N motivos, tinha vezes que não tinha poste. Pelo menos mesmo em Minas, os posteamentos que estão lá é de madeira. Como é que é isso? Qual que é a garantia que nós vamos ter desse posteamento de madeira? Ele tem uma segurança de tempo, né? E a gente fica também com essa preocupação. Colocou o programa no assentamento tal, mas e a garantia do prazo? A gente fica também com essa preocupação. Colocou o programa no assentamento tal, mas e a garantia do prazo? Então, essa consideração, pode ser aí 1 minuto, porque a gente foi... Era 3 minutos, Vossa Excelência falou mais de 10 minutos e eu não interrompi de forma alguma, mas aqui é o parlamento, nós temos que valorizar o parlare.
nós somos só nós dois de deputados aqui para concluir, Padre João. Então eu acho que você pode ficar tranquilo, que nós temos, obviamente, pelo interesse que você tem, que eu tenho, e os nossos convidados, que nos honram de ficar aqui até agora, nós temos, com certeza, a tranquilidade de podermos concluir, até porque você colocou uma questão aí, ela é fundamental. Em que pese haver discussão sobre números, não se pode ignorar ou desprezar o passado ou a importância do que foi feito. Eu tenho que deixar aqui um testemunho, porque aqui foi colocado, agora mesmo, num certo tom de menosprezo, e até com uma desinformação, de que o programa Luz no Campo atendia os grandes, deixava os pequenos para trás. Eu não sei o tempo que o Aurélio está no Ministério das Minas e Energia, ou que as demais figuras que atuam no setor aqui, com certeza sem paixão partidária, deve ter lembrança disso. Mas eu era prefeito. Portanto, eu não tenho lembrança, e não é lembrança partidária, eu sou testemunho disso. Porque eu era prefeito, e no ano 2000, o presidente Fernando Henrique lançou esse programa. Um programa que já tinha, inclusive, outros antecessores dentro do próprio governo dele, com toda uma organização na legislação para dar condição de universalizar e não de atender uns e deixar outros. E com pouco mais de um ano, no primeiro semestre de 2002, já tinha ligado 500.000 de unidades no Brasil. 500.000, 500.000 unidades no Brasil. Isso é muito sério para ser julgado assim na lata do lixo, como se aquele alguém não tivesse tido zelo, ou como se fosse um período no escuro da história. Não, começou a clarear ali. Agora eu vou deixar um último dado, extremamente importante, e de uma atitude cidadã e ética do presidente Fernando Henrique, porque já tendo perdido a eleição o seu candidato, e aí com certeza o Aurélio sabe disso, e também o Henrique na ANEEL, ele tomou a iniciativa de mandar uma medida provisória para o Congresso Nacional nos últimos dias de governo e sancionou uma revalidação por 8 anos que o presidente Lula e o Brasil usufruiu dela para financiar o programa, que passou a ter o nome de Luz para Todos, que foi a medida provisória que deu sequência de vida à Reserva Global de Reversão, que há 2 anos atrás nós reeditamos aqui, inclusive com superávit, com saldo na conta. Então, esses dados são dados reais. É a história viva do Brasil. Esse programa começou lá atrás, inclusive com a criação das fontes de financiamento. E a fonte de financiamento, no momento que podia aí sim ter um jogo para a plateia, ou dizer, vou lavar minhas mãos, porque a medida foi programada até o final de 2002, ela vence agora, não serei mais eu o governante, nem o meu aliado, deixa ela vencer. Que o próximo presidente que cria uma nova fonte de recurso, não. Numa atitude de responsabilidade com aqueles milhões de brasileiros, milhares de brasileiros, ou milhões, seguramente, de brasileiros que ainda não tinham energia, o presidente Fernando Henrique tomou a iniciativa de mandar um projeto para prorrogar, sancionou e entregou prontinho para o sucessor aqui, ó, o programa existe e a fonte de financiamento está garantida. Isto é política pública suprapartidária. Agora, não é justo que depois de tudo isso alguém venha aqui dizer que comparar ou fazer qualquer correlação entre o programa Luz no Campo e o programa Luz para Todos é uma bobagem, porque o Luz no Campo atendia os grandes e deixava os pequenos. Ora, por favor, vamos ter respeito com a história do Brasil, para que a gente possa continuar construindo uma história boa no nosso país. E ditadura não foi só militar, não. O mundo inteiro está cheio de ditaduras civis daqueles que são arrogantes e acham que são donos da verdade e desprezam os outros por entender que existe os bons e os maus. Eu estou no poder, eu sou bom. Quem está fora do poder é mau. Isso não contribui para fortalecer a democracia. Obrigado por ter me dado esse espaço para repor a verdade. O presidente Fernando Henrique deu uma grande contribuição, não só no seu tempo, mas deixou como herança bendita as bases para universalizar a energia elétrica em todo o Brasil. Deputado, eu acho que todas as leis, resoluções, portarias são publicadas no Diário Oficial da União, com data, dia, precisamente, então não vou entrar nem nessa questão.
Aí eu quero, inclusive foi apresentado aqui até um painel, acho que todos vão disponibilizar o material, não é isso aqui? Disponibilizado, vai ficar disponibilizado então, para publicado isso aqui. Anel, eu entrego aqui também, eu já deixei aqui com o Aurélio também, com o Nilo, essa relação de fotos, onde tem de fato a casa, tem um depoimento, por isso que o agente de Luz para Todos, ele teve um papel muito importante em Minas, que era justamente localizar quantas audiências que a gente fazia pelo interior, e lá resolvia as questões, ou porque a Emater, inicialmente era a Emater que fazia. Então, o objetivo principal é a gente resolver os problemas, a energia chegar lá. Então, o agente, ele tinha esse papel de estar administrando esses conflitos, os dados. Então, aqui eu deixo, tem provas com fotografia, nome, endereço, tudo direitinho, de famílias que existem, estão lá, mas são consideradas que não estão, ou que têm energia, e na verdade não têm energia. O papel de estar administrando esses conflitos, os dados. Então, aqui eu deixo, tem provas com fotografia, nome, endereço, tudo direitinho, de famílias que existem, estão lá, mas são consideradas que não estão, ou que têm energia, e na verdade não têm energia. Permanece esse grande desafio. Por exemplo, num quilombo, é uma única propriedade. Eu não levo em consideração a família, nós temos ainda um problema para resolver. Nós temos que continuar esse debate. Porque em muitas situações é assim. Embora seja uma única propriedade, uma única escritura, registro, porém tem 3 famílias, 5 famílias, 20 famílias. Isso é um grande problema. Por fim, né, o Nilo César da Eletrobras, e que vai dar a luz final, talvez, aqui para nós, nesse sentido que o Zé dos Reis já fez. Nilo, essa é a questão. O Aurélio acho que teve que sair aqui um pouco, e às vezes quando a gente bate nessa tecla, não é que nós estamos agredindo ou desconsiderando, sei lá, não é, ou desqualificando, é a realidade. Olha, só para você nos ajudar de fato no encaminhamento bem concreto. Não é o fato que bateu as metas que garantiu justiça. Este é o problema. Porque a meta, ela foi estipulada aquém da realidade. Este que é o problema. Se tinha 100 agricultores lá, rurais, estipulou uma meta de 60. Não com má intenção, porque os dados que tinha que talvez era 60. Mas na realidade tem 100. E executou 70. Então nós temos 30 ainda. Este é um problema. Essas pessoas estão sendo penalizadas porque elas não estão, no caso de Minas, não estão no plano para até 2014, que é daquelas 58 mil, salvo engano. O número 58.700. Eles não estão nesse plano. Seja quilombola, seja os assentados ou outras famílias que estão mais distantes. Entendeu, Aurélio? Eu estava dizendo que não é o fato de ter superado a meta que garantiu a justiça. Porque a meta ela foi estipulada aquém do que era a realidade dos moradores rurais. Então nós estamos com esse problema. E que não está nesse plano. Então, o que fazer? Como o que eu vinha pensando era um pouco isso. Nós temos que envolver a Casa Civil, o Fazenda, o que for. Mas essa é a realidade. Aí, ou vai ficar só na universalização, que é uma concessão, de fato. Então é um pouco isso, se pudesse nos ajudar aí o Nilo para responder e as considerações finais. E que não está nesse plano. Então, o que fazer? Como o que eu vinha pensando era um pouco isso. Nós temos que envolver a Casa Civil, o Fazenda, o que for. Mas essa é a realidade. Aí, ou vai ficar só na universalização, que é uma concessão, de fato.
Quero, então, ao encerrar, agradecer a todos os convidados que perseveraram aqui até o fim, mesmo os que tiveram que sair antes, agradecer e reconhecer também aqui, que ficou até o final, o deputado Domingos Sávio, a assessoria aqui da comissão, da casa, do gabinete. Então, agradecer a todos e que externaram ao respeito a essa casa e esse espírito de contribuir. Nós vamos continuar discutindo essa questão, entendeu? Para ver como que a gente... É inconcebível. A demanda hoje é de uma internet banda larga, a demanda são outras, mas a gente vê que tem a família que não tem sequer esse serviço tão essencial lá. Então, acho que essa que é a questão. Eu quero continuar dialogando com a CEMIG para tratar das questões específicas, mas vamos estar provocando os deputados do Pará, do Rondônia, mais do Norte, que a gente vê que é uma situação ainda mais gritante, também me colocar à disposição para uma construção nessa linha. Mas também acho que como depois, junto com a FETAENG, com a Federação Quilombola, com os assentados, a gente poder ter esse diálogo específico para a gente tratar lá de Minas, que também é uma situação delicada. Se a gente pega o norte, o Jequitinhonha, o noroeste, são às vezes povoados mais distantes, que a gente vê que essa demanda ela é ainda gritante. E quem sabe, eu acho que está uma concentração maior na área da CEMIG, embora tenha lá a Energisa, mas a gente percebe. Tinha uma outra questão em relação à CEMIG, mas acho que a gente trata isso num outro momento, porque é um caso específico de Minas Gerais. Que acho que é esse desafio. Não se trata de desafiar a CEMIG, mas é curto prazo demais. 2014 é muita coisa. Nós temos que acelerar esse processo para cumprir essa meta. Ela é desafiadora, essa meta. E é importante, eu acho que oxalá se conseguisse em 2013, dezembro de 2013. Mas acho que se não tiver um arranjo ali, dificilmente vão cumprir esses 58.700 ligações. Mas eu agradeço a presença de todos. Antes, porém, de encerrar, convoco os senhores deputados para participar da reunião ordinária deliberativa amanhã, às 10 horas, neste plenário. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.